pelas almas, pelos esquecidos. Deus jamais se esquece quem se livrou dos esquecidos. É uma grande alegria receber aqui esta noite para ministrar a palavra de Deus, pastor missionário, vivo, não legendário também, uma ferramenta, instrumento de Deus. Nós temos visto o que o Senhor tem feito na vida dele. Hoje não será diferente. Aqui está o teu servo, o teu filho. Tu tens uma história com ele, mesmo antes dele ser gerado no ventre da mãe dele. E a minha oração nesta noite é de gratidão por ver os teus feitos, as tuas maravilhas na vida deste teu filho, Senhor. Eu tenho certeza que a obra que o Senhor começou, aquilo que o Senhor prometeu, tu és fiel para cumprir. Por isso, usa teu servo da maneira que tu queres. Esta casa é tua, esta igreja é tua. Aqui está o teu povo, Senhor. E aqui também está o teu servo. Usa ele para a glória e louvor do teu nome, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo. Boa noite a todos. Vamos tomar assento com vocês. Já tem um pouquinho de acreditar, né? A Bolívia tem uma história muito abençoada. E Guatemala e também missionário no Peru. Mas antes de ser missionário no Peru, eu fiz uma viagem no Peru, mas via Bolívia. Passando aqui na terra. E daí a gente foi por terra até um lago Titicaca, fazendo esse trajeto todo por terra e cruzamos para Trujillo no Peru, e aí para Arequipa, e foi nessa viagem que eu descobri que seria paz pela primeira vez. Minha filha está aqui me acompanhando o Nelson, e essa viagem vai fazer um pouco mais de 20 anos, ela vai fazer 20 anos agora na segunda-feira. E foi uma viagem abençoada, então. Meus irmãos, falar sobre missões é falar a respeito de algo que a gente precisa separar algumas coisas, e eu me sinto muito à vontade de falar a respeito disso depois da fala do pastor Wallace, que ele disse aqui que o nome da ADPC não precisa aparecer, nem o nome dele. E é muito importante a gente já focar isso logo de cara, logo no início. Porque quando a gente fala de missão, a gente pode falar de muitas coisas. Falar de missões, a gente pode falar a respeito de empresa, porque toda empresa tem sua missão. E aí mora um risco que muitas das vezes passa desapercebido. Eu me lembro que assim que eu comecei a frequentar a primeira igreja que eu fui frequentar na minha vida, e a primeira vez que eu entrei numa livraria, existiam vários livros falando a respeito de projetos, de como administrar bem uma igreja. Eu não tenho nada contra livros administrativos de igreja, que a gente precisa de administradores de igreja. Mas existe um grande risco de nós passarmos a pensar missões como se fosse a missão nossa. A missão a partir de Rodrigo. A missão a partir do pastor Wallace. A missão a partir da ADPC. A missão a partir da Assembleia de Deus. A missão a partir da Igreja Batista. A missão a partir da Igreja Presbiteriana. Como se nós fôssemos capazes de levar alguma coisa a alguém. E nós não somos capazes. Primeiro de tudo, a gente precisa pontuar que a missão não é da ADPC. A missão é de Deus. A missão não é do missionário que chega. Porque quando o missionário chega, Deus chegou antes dele. A missão não é de uma junta de missões. A missão não é de uma agência missionária. A missão não é de uma denominação. A missão é do próprio Deus, que precede todas essas coisas. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8,
a vida nos traz, e sem nenhum espírito de julgamento sobre ninguém, porque nós erramos, eu erro também. Eu me lembro que uma vez eu estava no campo e eu recebi uma tabela Excel de projetos. Ótimo, eu vou preencher quantas pessoas você pretende alcançar, e eu estou preenchendo muito bem. E chega um momento em que me pergunta assim: quantas pessoas você pretende botar como alvo para que se convertam nesse ano? E quantas você pretende batizar? Eu vou dizer zero. Porque existem coisas nas quais a gente não mexe. Existem planos que a gente não faz. Porque eu, Rodrigo, no máximo, posso convencer alguém a vir aqui e assistir um culto na DPC. Eu, no máximo, posso juntar-me aqui com os irmãos e criar um ambiente agradável para que a pessoa sinta-se à vontade de voltar aqui. Mas só existe um que pode ir lá no íntimo e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse é o próprio Deus. A missão é dele. A missão é para ele. A missão é por ele. Ele é suficiente para todas essas coisas. Então esse é o primeiro ponto. A gente entender que a missão não é nossa. A missão não era nem de Paulo. A missão não era nem de Pedro. E o próprio Paulo vai dizer assim: olha, eu plantei Apolo, regou, Deus deu o crescimento, tanto que nem eu nem Apolo somos coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. E sabe qual é a prova disso? É que Paulo morreu, Apolo morreu, e Deus levantou novos pastores, novas pessoas, novos missionários, e a obra continuou. Por quê? Porque Deus continuou. Se não fosse Paulo, seria outro. Se não fosse Pedro, seria outro. Se não fosse Tomé, seria outro. Agora, se não fosse Jesus, não seria. Ele é essencial. Ele é necessário. Se não fosse Rodrigo na Guatemala, seria outro. Se não fosse o pastor Wallace aqui, seria outro. Que bênção é saber que esse peso não está sobre os nossos ombros. Que bênção é saber que nós somos insignificantes. Nós não somos nada. Mas ele é. Mas se nós somos tão insignificantes, se nós somos tão dispensáveis, se nós somos tão substituíveis, que é missão para a gente? Bom, primeiro, irmão, convido vocês para que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículos 45 e 47. Nós vamos ler 2 versículos apenas aqui para esse momento. Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Está escrito assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém. Primeiro ponto, de vários que poderíamos levantar aqui, é o testemunho. O que faz
faz um missionário no campo? Testemunho. O testemunho não é, nenhuma testemunha é o essencial. A testemunha é alguém que viu. Testemunhar é presenciar alguma coisa que aconteceu, que pode ser na própria vida e na vida de outras pessoas. Mas existe algo a respeito do testemunho cristão. O testemunho cristão ele vai muito além daquilo que nós podemos dizer sobre algo que aconteceu. Vai muito além do que simplesmente falar a respeito de um Deus que é bom. Muito mais do que falar sobre amor. A gente tem que amar. Muito mais do que falar de paz. É necessário que nós sejamos portadores dessa paz. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muito mais do que falar sobre reconciliação, é necessário que sejamos reconciliadores. Muito mais do que falar sobre justiça, nós temos que ser justos. Muito mais do que falar sobre acolhimento, é necessário que se acolha. Então, quando chega-se a um campo missionário, a um campo onde não há igreja, a um campo onde as pessoas não conhecem o Evangelho, é necessário encarnar o Evangelho naquele lugar. É necessário que as pessoas vejam, é necessário que elas toquem, é necessário que elas sintam. Porque muitas das vezes a gente reduz missão a uma leitura, a um ensinamento, a algo que nós podemos doutrinar as pessoas. Irmãos, sem vivência, no máximo, a gente adestra pessoas. Nós não somos chamados para o adestramento de pessoas. Nós somos chamados para testificar o poder de Deus nas nossas vidas. Aquele que rouba, não rouba mais. Não é isso? Aquele que adulterava, não adultera. Por quê? Porque o Espírito tocou na consciência. A transformação acontece quando dentro de nós muda alguma coisa. A transformação acontece não quando a gente ensaia. Não quando a gente chega aqui na igreja e a gente pensa assim, não, calma aí, aqui eu tenho que falar de família, aqui eu tenho que comportar de família. Isso não é a identidade cristã. Isso não é o testemunho. O testemunho cristão é algo que começa dentro. Num lugar onde nenhum pastor pode enxergar, nenhum missionário vê, ninguém pode tocar ali. Num lugar que talvez nem você conheça, que você talvez nem saiba que exista dentro de você, mas Deus encosta. Quando Deus encosta, alguma coisa muda, alguma chave vira, e alguma coisa começa a nascer ali dentro que você não sabe o que é. Mas que de repente as coisas mudam de sentido. E você começa a olhar a vida de outra maneira. O bom de ter viajado muito, o bom de ter conhecido outras culturas, é que a gente aprende que as mesmas ações em outros lugares geram interpretações completamente diferentes. Me lembro de um pastor nigeriano que falou que quando chegou no Brasil ele achou muito estranho que todo mundo que era, logo no Rio de Janeiro, né? Prazer, essa aqui é a minha esposa. A pessoa ia lá, dava 2 beijos na esposa dele, o que está acontecendo aqui? Culturas diferentes. Nós interpretamos a vida.
O que está escrito em Atos aqui é uma interpretação da Bíblia. Pessoas que até então não tinham encontrado com Cristo, de repente, a Bíblia nos fala lá em Atos, ainda no início, que os discípulos estavam reunidos ali, esperando acontecer a promessa do Espírito vir e ser derramado sobre a igreja. E Pedro, o mesmo que nega Cristo 3 vezes, o mesmo que era um covarde, a Bíblia diz que o Espírito vem. E Jesus tinha dito um pouquinho antes: vocês fiquem lá, vocês esperem, porque a mim, Jesus, foi dado todo o poder nos céus e na terra. E a palavra em grego usada ali para poder é exousia. Exousia é poder jurídico. Fiquem ali, porque quando vier, vocês receberão poder do alto. E a palavra poder ali não é mais exousia, é dínamo. Que é a mesma palavra usada para dinamismo. Dinamite, uma força explosiva, uma coisa que empurra, uma coisa que te joga para frente, uma coisa que de repente vai te empurrando e você não sabe como aquilo te empurra, mas te joga. E quando você vê, já aconteceu. Conversão não se explica. Conversão se explica. Conversão não é método de convencimento. Conversão é a ação do próprio Deus no nosso interior. A nós cristãos cabe apenas fazer o que a gente tem que fazer. Não é convencer pessoas a se tornarem cristãs. É mostrar para elas o que é ser. Isso é o cristianismo. Não é dizer a alguém: você precisa ser alguma coisa. É mostrar para essa pessoa ser e é ser. Todas as minhas todas as minhas falhas. Mas sem Deus. Deus tem. Esse é o primeiro testemunho. Testemunho é fazer com que as pessoas possam enxergar a maneira como vivemos e aquilo que anunciamos nos nossos lares, que é o nosso Deus. Fora do culto, fora do momento do louvor, fora da pregação, quando a gente sair dali, a gente mostra. Segundo ponto, tem que fazer missões. Significa enfrentar as estruturas do pecado. Nós fazemos missões porque acreditamos que esse mundo precisa ouvir a Deus. Deus está presente, mas não está sendo ouvido. É necessário ouvir a voz de Deus. E como é que nós chacoalhamos o mundo para que o mundo ouça a voz de Deus? No enfrentamento das estruturas do pecado que trazem aprisionamento e escravidão a esse mundo. Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as correntes da injustiça, repartas o teu pão com o faminto, acolhas o pobre desabrigado. As obras sociais como igreja não são somente obras sociais. Entendam isso. Obra social de uma igreja não é uma maneira, uma estratégia
barganha, na insistência do bem. O nosso Deus, ele não tem a lógica do mal com o mal. A lógica de Deus é que Deus é bom. Resiste no bem, continua fazendo bem, porque o bem é que tem que prevalecer. Se você resiste o mal com o mal já venceu. Se alguém me fere e eu firo a pessoa, não interessa entre eu e a pessoa que ganhou, o mal ganhou. Eu ganhei por causa do mal. Permaneça no bem. Projetos de combate à desnutrição não são o marketing da igreja. É porque nós compreendemos que fome é um atentado contra a santidade de Deus. Crianças sendo exploradas sexualmente, nós não fazemos algo por elas simplesmente porque, nossa, as pessoas vão ver que é legal o que as igrejas estão fazendo. Não! Aquilo é uma afronta à santidade de Deus. Mulheres sendo assassinadas e agredidas. Nós nos opomos a isso e construímos projetos que apoiam essas mulheres porque compreendemos que a agressão contra elas e o assassinato delas é um atentado contra a santidade de Deus. Lembro, agora, fazia um trabalho lá em Petis, verdade. Primeiro, por conta da estrada. A estrada para chegar na capital, em Coban, não seria tão longe, né? Chegávamos à capital, aí íamos para alguma aldeia. Quanto mais próxima da capital, mais falavam espanhol. Quanto mais para longe, menos espanhol. Repetir. Só lembro que ele fazia trabalho de crianças, né? Focar a criança. Como me deram uma política interessantíssima, é assim. A palavra. E o pastor Herman Contreiras, ele me comentava assim, meu irmão, aqui, entre os petistas, sempre teve muita violência, porque eles são quentes. Então, assim, briga é padrão. E a gente aqui, um problema muito sério de agressão às mulheres na igreja. E a gente chegou a uma pessoa, um homem batendo que levou a uma diminuição da violência, só tem confrontação. Não adianta tratar da ferida que é. É preciso acabar com aquilo. Não basta ficar somente concorrendo pessoas atropeladas que você pode tirar o volante do cara que está atropelando tudo. E até o cara que está atropelando tudo. Deus não está simplesmente pedindo boas ações individuais. Deus não está pedindo para que façamos trabalhos sociais para termos uma espécie de marketing eclesiástico. Ele está confrontando a sociedade marcada pelo injustiça e pelo mal.
seduzidas pelo pecado, mas também confrontar aquilo. Me desculpe, mas uma das coisas que mais me incomoda é falar que vivemos em um país que estamos com índice de violência. Eu botei várias favelas do Rio de Janeiro há muitos anos. Cansei de conversar com traficantes evangélicos. Eu me lembro uma vez lá em Atari, o cara com a camisa de Jeová Shalom. 2 pistolas aqui, a AR-15 aqui, relógio de ouro. Confrontação. Porque é na confrontação, é no confronto que você chama a pessoa para o. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto fala sobre a proclamação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Nos fala sobre essa proclamação. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos entender, irmãos, eu sei que é o básico, eu sei que é evidente, mas a gente tem que repetir o óbvio. Aqui, nós percebemos o que Deus faz. Participar da missão de Deus significa proclamar, anunciar aquilo que Deus já fez em Cristo. Não aquilo que nós conseguimos fazer por Deus. Deus já nos perdoou. Deus já nos perdoou. E a proclamação do perdão, ela é essencial para que as pessoas queiram se interessar por esse Deus, a ouvir. Entenda outra vez, aqui não estamos convencendo ninguém de nada, aqui estamos proclamando. Por isso que quando Paulo fala assim, olha, eu fui esse cara que perseguiu os cristãos. Eu fui esse cara que matou os cristãos. Ele está dizendo que eu fui aquele cara e hoje eu sou esse, perdoado, transformado, com a vida ressignificada. Aquele que matava não mata mais. Agora ele dá a vida pelo Evangelho. E quando Paulo chega e fala assim, olha, vocês, né, falando para um grupo de cristãos judaizantes do seu tempo, né, vocês se acham mais judeus do que eu, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel. Hilel era um dos grandes judeus que fundou a Academia de Hilel, que era a grande academia judaica dos tempos de Paulo. Eu fui criado aos pés desse cara, eu cresci aos pés dele, eu conheço a lei, eu sei que a lei é boa, eu não sou bom, eu não sou flor que se cheire, a lei não salva, a lei acusa, e quando ela acusa, a gente corre para Cristo. Entendam isso, a lei não fez de mim uma outra criatura, Cristo fez de mim uma nova criatura. A lei apontou, Paulo, olha aqui o que você é, e eu corri para Cristo, me refugiei nele, e nele fui transformado. É isso. Quando Paulo diz isso e ele expõe isso, ele diz assim, isso não vale nada para mim. Eu uso como adubo. É só isso. É adubo. Eu digo isso só para que vocês saibam que não vai adiantar nada.
porque somos melhores. Nós não nos tornamos melhores porque nos tornamos cristãos. Apenas nos tornamos conscientes de nós, na nossa miséria, e de Deus, na sua bondade. Ele aceitou alguém como eu. Porque eu tenho todas as razões do mundo para ele não é assim. Eu tenho todas as razões, eu dou todas as razões a ele. Ele me ama. Quando a gente proclama, eu não proclamo a mim. Tem muita gente que tem pregações, pregadores que falam isso. Não é interessado. Tem muita dificuldade. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas o inferno, tudo isso, é só graça. Lembra quando Jesus disse? Mas eu fiz isso, eu fazia aquilo, e eu falava. Somos salvos pela graça de Deus. Proclamamos. Tem que ser proclamado. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser confessado. Uma espécie de AA para o Evangelho. A gente chega e fala, e fala, e fala, e fala, fala, e volta para fora. Mas você não veio falar dele, você não veio falar de Deus. Apesar de tudo isso, ele me amou, ele me transformou, ele me perdoou, ele está me transformando. E Paulo vai subir o tom, sabe? Em Romanos, olha, o bem que eu quero fazer, isso é Paulo, era apóstolo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu não faço, eu não posso ver o problema que eu me meto ali. Já fez isso? Já, né? Todo mundo conhece ele, sabe que é o problema que não é dele. Beleza? O mal que eu não quero, assim, com a minha mente, eu entendo. Mas tem uma força em mim que eu não sei o que é, que me leva, sabe, a transgredir. E aí, o que a gente faz? Nada? Não, a gente vai, porque é de glória em glória, de vitória em vitória, sabe? É pouco a pouco. A transformação é profunda aqui dentro, a consciência já foi, agora é a vida que vai acompanhando, sabe? A gente vai se movendo e vai se movendo, e muda uma coisa aqui e outra acolá, e daqui a pouco nós estamos ali numa vida que a gente nem imaginou que poderia ter. É assim que a vida acontece. Daqui a pouco você está lá no campo missionário. Daqui a pouco você está discipulando. Porque você é melhor do que aquela pessoa? Não. Melhor que ninguém. Eu me lembro de uma vez, eu ainda no Peru, e depois do centro de reabilitação, então, o aluno lá que conversou com a pessoa, uma crise da abstinência não saiu. Eu fiquei assim. E eu falei assim, Flávio, você está passando por isso, eu sei que pode. Eu sei a angústia, o vazio, o desespero que está batendo.
Deus fez tudo. Olha, isso é proclamação. Por último, a evangelização. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Uma vez mais, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Versículos de 18 a 20, perdão. 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus transforma perseguidores como Paulo em apóstolos. Deus transforma traficantes em missionários. Deus transforma ladrões em presbíteros. Deus transforma homens infiéis às suas esposas em modelos de marido. Não porque esses homens e essas mulheres tenham força neles mesmos para serem alguma coisa, mas em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos nova criatura. Entenda isso. C.S. Lewis uma vez escreveu o seguinte: a grande virtude do cristianismo é que ele não produz homens novos, mas homens nascidos de novo. Não é para Deus te reformar. É para ele ser velho e ser perfeito. Eu gosto de falar disso. Para Deus te fazer. As pessoas não se reconhecem. Para quando Paulo chegar, Paulo, as pessoas, não, calma aí, rapaz, esse cara aqui quer me matar, não, você não. Calma aí. Não é um novo fariseu agora, mais, né? Isso. Pastor nenhum pode ser. Bispo nenhum. Presbítero nenhum. Diácono nenhum. Missionário nenhum. Isso se o Espírito não fizer, ninguém faz. Mas se o Espírito vier, verdadeiramente serão livres. Porque onde está o Espírito de Deus? Aí é a liberdade. Então eu vou mostrar algumas
do que Rodrigo participou daquilo que Deus fazia. Quando eu cheguei na Guatemala, e já estou terminando, fui como primeiro missionário da minha junta de missões naquele país. Por 6 meses, não fiz nada ali. Costumo dizer que a gente não dá resposta quando não conhece o pergunta. E a pergunta que a gente faz é o lugar. País com 49% das crianças de nutrição crônica, 80% das pessoas trabalhando em informalidade. Pode passar. Essa aí é a Igreja Batista Betel, pastoreei lá. Aí são os prédios, eles têm 3 ou 4 andares, tá? 4 andares, tá? 3 andares e um terraço. Isso, aberto. Eram 3. 2, um termo embaixo dentro da porta da frente, 2 andares e um terraço. Então eu cheguei para a igreja e falei assim, a gente usa as salas da igreja para fazer um projeto. Tá? Todas essas crianças eram parte do projeto. 350 crianças de 3 a 17 anos, a gente conseguiu um financiamento, bom financiamento, e a gente trabalhava no contraturno. Quem estudava tarde e de manhã, no reforço escolar, quem estudava de manhã e à tarde, tinha o reforço escolar, tinha de prática esportiva, tinha um acompanhamento social também, alguns casos que eram acompanhados por psicólogos, até por advogados, outras coisas. Esse é um projeto desse trabalho vieram vários cursos. Vários cursos. Tivemos ali ajudar crianças, estamos sofrendo abuso sexual a sair dessa situação. E pudemos ver pessoas ali. Além daquele projeto, crianças de 3 a 17 anos, ali também, todo mês tinha a festa de aniversário para os aniversariantes do mês, tá? Dava um bordão para as crianças, dava roupa de presente, porque no projeto. Isso aí já é entre os requisitos. Daí é um tempo de quando acontece tudo, e essas crianças são crianças que frequentavam um projeto chamado PEC, de 3 a 6 anos de idade. Um dos problemas da Guatemala é que as crianças só começam a estudar em escola de governo a partir de 7 anos. E muitas mães, muitos pais, tendo que sair para trabalhar os dois juntos, porque os filhos não conseguem trabalhar, tinham que deixar os filhos em casa. Eles tinham que ficar sozinhos. Eu lembro que uma dessas crianças fazia que a porta não ficou. Porque os pais saíram e ela ficava sentada dentro de casa. Tem um amigo lá que fez Então, uma das maneiras que a gente encontrou foi convencer igrejas a participarem desse projeto. E o que elas faziam? Uma pessoa voluntária para ser a educadora disso, e nós conhecemos a pegar livros, e aí foi uma maneira de abençoar muitas crianças das igrejas, porque muitas dessas crianças ficavam sozinhas em casa. E agora elas estão em casa.
aí também o programa teve, não mais no Pequi, mas aí já na capital, aqui na igreja, lá, uma das salas que eu falei, com crianças nossas aqui, do nosso IP, tá? Porque ele também costumou ter, e ali em uma outra igreja, levantando suas Bíblias infantis, nós conseguimos livros didáticos na Suíça. A qualidade material deles era melhor do que nas escolas privadas. E isso é bom, isso é bem, isso eleva a autoestima de uma criança dessa, tá? De uma família dessa, ver, nossa, eles estão cuidando bem do Deus. Isso é proclamar. Isso é confrontar a estrutura do mal. Não, você é isso ali, não. Você é querido. Você é querido. Alfabetização de adultos. O projeto era aberto para homens e mulheres, mas só as mulheres precisam estudar. E no dia da formatura dessas mulheres aí, elas estão com a Bíblia ali, porque elas estão aprendendo a ler. E a gente começou a fazer a alfabetização com a Bíblia. E no dia da formatura delas, cada um leu um versículo na frente da igreja. Mulheres que não conseguiam nem assinar o nome. A igreja foi uma bênção na vida dela. E aí entra a situação que eu falei. A gente tinha projetos que alcançavam crianças, projetos que alcançavam adultos, mas nós tínhamos pessoas que passaram fome. Foi a primeira vez que eu tive pessoas que morriam de fome. Está vendo? Criança tal. Vou voltar aqui. Nenhuma delas está cada vez. E elas estão no canal. Então elas eram aqui, tipo 20, e daqui a pouco tem tudo. E de casa, daqui a pouco. Então, eu orei muito sobre essa situação. Uma vez eu encontrei um irmão que falou assim: tem um pastor lá nos Estados Unidos que está querendo doar um container de alimento para Guatemala. Você tem interesse em receber? Também não, interesse não, por desespero. Vê como a obra de Deus? $10 toneladas. Um arroz. Dentro dessas caixas aí são caixas de arroz, né? Dentro de cada caixa de arroz ali tem esses, que a gente vê assim, hoje, né? Mas é cheio de nutrientes. Você joga, faz o arroz, uma porção dessa por dia, a criança está fora. Então ele fez uma doação. E a doação foi assim: olha, eu comprometi a doar isso aí. Isso daí a gente está usando a convenção batista lá, para fazer a logística, para guardar. E todo mundo aí é voluntário, e eu, né, chamando o pessoal: gente, pode carregar, vai chegar arroz e tal, isso, aquilo. Eu não falo da igreja, falou: só isso, né? Eu estava lá, sabe, carregando. E a gente carregou isso aí. E não dá. E o que a gente fez? Isso abençoou nossos projetos concretos. Aqui eu saí, agora é o sábado.
tomava o café da manhã, que era um arroz, faziam no turno da manhã, porque a gente fazia no turno da tarde, chegava na hora do almoço e almoçava. Isso é testemunho. Muitas pessoas que se converteram não ficaram no livro. Eu lembro que aí a gente fez a conta do arroz, sabe, fez de planilha, cara lá dos Estados Unidos não mandava, o americano ele liga para a lista, tem que preencher quantas taxas perdeu, o que perdeu essa taxa, tem que colocar aqui. A graça de Deus que era ruim, serviu e sobrou, e a gente teve que compartilhar com outros projetos. E aí o pastor falou assim, olha, agora eu vou mandar 3 containers. Vocês aceitam? Falei, aceita? Por fim, a cada 3 meses, recebíamos 3 containers. Cada container de um mês alimentava 10 mil crianças por mês. E nós conseguimos alcançar 10 mil crianças por dia durante o mês de cada um desses containers ali na vacina. Época da Covid, perdeu para abençoar muitas vidas. Aqui o pastor, a nora, recebendo ali o arroz, e aqui cesta básica, material de higiene pessoal. Mas, meus irmãos, para terminar, o Filipão conheceu lá de perto, né? E foram lá, 2015, 2018, iria, quando eles estavam no aeroporto, eu falei assim, vai não, vai tentar o aeroporto. Eu fiquei aqui. Não entra na porta. Você estava, tá vendo? Ele não vai não. Eu ainda fiquei aqui no Brasil. Então, Filipão conheceu lá, né, essa realidade. Terminar, irmãos, dizendo o seguinte: isso aqui não é a missão de vocês. Isso aqui não existiu porque eu fiz. Isso aqui existiu apesar de eu ter isso. Isso aqui existiu porque Deus estava na missão. Deus está em missão. Deus nos chama para essa missão. Deus envia para participar dessa missão. E nós participamos porque temos a alegria em participar dessa missão. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então entendam, o Pai envia o Filho envia o Espírito, o Espírito envia a igreja. Agora, se a missão é de Deus, a pergunta não é se você tem uma missão, você tem. A pergunta é, como você está? A missão que Deus está. Não existe discípulo que não seja missionário. Todo discípulo de Cristo é também missionário de Cristo. Porque todo discípulo de Cristo é convidado para seguir a Cristo na missão que ele conheceu. Talvez você nunca fique no plano missionário exterior. Talvez você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está em missão. Feche seus olhos por um minuto. Já convidar para o lado. Antes de orar, queria te pedir que você fechasse seus olhos.
nesse momento, parasse de distrair sua mente. Você só se pergunta agora: onde está você na missão que Deus está fazendo isso? Onde você tem participado dessa missão? Como você tem servido a essa missão? Porque quando eu fui para Guatemala, não foi porque eu tinha uma missão, eu fui para servir a missão lá. O Rodrigo que foi para Guatemala é o mesmo Rodrigo que estava no Brasil, é a mesma coisa. O que foi feito lá poderia ter sido feito aqui, não muda nada. A questão é: você está disposto, você está disposta, você está envolvido, você está envolvida nessa missão? A ADPC é uma igreja muito missionária e foi exatamente esse ponto que chamou a atenção da igreja. E quando eu digo missionário, eu não estou falando de viajar, não. De ir lá para o sertão abrir poço. Isso é missão. Conversando com o pastor Wallace, falando dos quilombolas lá, sabe, de como abençoou aquela gente, isso é missão. De como foi lá e proclamou o nome de Cristo, isso é missão. No café missionário que vai inaugurar amanhã, amém, pastor? Isso é missão. Quero pedir para que a igreja fique de pé por um momento. Quero convidar à frente aquela pessoa que quer dar um passo adiante. Entende que não é só vir à igreja que eu acredito. Que não é só participar de EBD. Mas que entende que é necessário se envolver mais com a missão de Deus. E lembrar aqui uma frase escrita por um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado. Ele diz o seguinte: o discipulado é grátis, mas vai custar para Deus. Feche seus olhos. Se puderem vir. Quero convidar à frente você. Você que compreende que você tem um lugar nessa missão. Que você compreende que você tem algo a oferecer nessa missão. Você que quer dizer assim para Deus: Senhor, usa. E no momento em que os irmãos cantam, você sentir esse impulso no seu coração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu lembro, uma vez quando estávamos recebendo arroz, uma vez que quem levou o arroz não foi sempre era daqui, dessa vez foi um avião que está nos Estados Unidos, trabalho lá. E aí eles não tinham 40 dias. E aí eu cheguei, uma pessoa lá do exército veio me receber: olha, chegaram aqui. E aí ele disse: eu percebi também. Vamos cantar. Igreja, ore, vocês que estão atrás, ore por essas pessoas que estão. Você que veio à frente, ore. Ore. Fale com Deus por que você veio aqui à frente.
Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço, sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode declarar isso nesta noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós queremos proclamar e anunciar o teu amor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ó Deus, das missões, nós ouvimos a tua palavra através da vida do teu filho nesta noite. E nós estamos com os nossos corações abertos. Nós queremos se envolver na missão que é sua. E dizemos ao Senhor nesta noite, nos use para a glória do teu nome. Complete a boa obra, Senhor. Às vezes não sabemos por onde começar, por onde iniciar. Mas nesta noite nós ouvimos o teu filho dizer, ouvimos a tua palavra ser ministrada aqui. E nós temos a certeza de que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera. E nós não queremos estar dentro de uma bolha, de um sistema religioso. Não, Senhor. Nós queremos ir às nações. E entendemos nesta noite aqui que para ir às nações, essa transformação tem que começar em mim, de dentro para fora, para sermos testemunhas do teu amor, testemunhas da tua glória, levando a tua palavra, Senhor. O Senhor já está nestas nações, o Senhor já está nestes lugares, mas é preciso que sejamos convidados a irmos para anunciar, para que povos, línguas, tribos, raças de todas as nações te adorem, Senhor.
aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Somos nova criatura. Novas criaturas. Que nos use para a honra e glória do nome poderoso de Jesus. Como é o Senhor nesta noite, você pode voltar para o seu lugar. Se você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Você pode tomar o seu assento. Irmãos, hoje é o primeiro dia. E que primeiro dia? Que primeiro dia, irmão. Que primeiro dia de reflexão, de transbordar de Deus, sedimentar, de beber uma água limpa. Que maravilha! Que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu chamado, seus filhos, que você siga avançando na glória e honra do nome de Jesus. Nós vamos entregar aqui uma lembrança da igreja para você. Quero chamar aqui o Felipe, que vai fazer essa entrega, o pastor Rodrigo.